Graça e paz. Aqui estamos para a transmissão de mais uma aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, pela CPAD, publicada pela CPAD, cuja lição ela trata da igreja eleita, a igreja eleita, a carta aos Efésios. E hoje eu vou tentar falar da terceira lição, de número 3, que fala de um assunto até difícil da gente comentar, que é eleição e predestinação. Mas eu vou seguir aqui o roteiro da lição e vou tentar ganhar tempo, não levando para explicar o pensamento dos outros, mas o pensamento que nós temos aprendido e vivido, ok? Então, muito bem. A lição de número 3, ela fala da eleição e da predestinação, né? É um assunto aí definido por dois pensamentos teológicos, né? Que é armínio e calvinista, arminianos e calvinistas. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque isso aí não leva a lugar nenhum, e também não precisa, porque se for ver, ambos estão certos e ambos estão errados, né? Se você for procurar passagens bíblicas para um pensamento, você acha. Se for buscar passagem bíblica para outro, também você acha, tá? Então vamos entender que tudo foi feito na presciência de Deus, aí mata tudo. Se nós entendemos que lá na presciência de Deus, no conhecimento dele, ele já sabia, já sabe de tudo, quem serão os salvos, quem não serão, isso aí é tranquilo. Se a gente levar por esse lado, é bom, fica fácil de entender. Não é só excluindo aqui a ideia de que alguns dizem ou até pensam que Deus criou alguns para condenação, para lançar ao inferno. Aí eu já não concordo, aí eu já procuro textos e não acho, né? Aí já fico aí, talvez eu esteja preguiçoso ou tenha estudado pouco para achar esses textos. Mas vamos lá, né? Eleição e predestinação. Nosso textuário ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em Efésios capítulo 4, versos de 4 a 5. A nossa leitura em classe está lá na carta aos Efésios, de 4 a 12. Né? Não vou ler aqui a lição, você tem a lição, você lê, para a gente ganhar tempo. Muito bem, eu queria já começar falando sobre a questão de eleição. Eleição, o que é eleição? Deus nos elegeu nos separando pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu beneplácito, através do seu Filho Jesus, que ele entregou, morreu por nós, e nos tornando eleitos dele. O que é a eleição? Vamos tentar separar aqui, diferenciar a eleição para a predestinação. Vamos ver se eu consigo. Eleição, segundo eu peguei aqui na lição, a eleição é assim: Deus nos escolheu, nos separou. Ele nos escolheu, nos separou, né, para sermos filhos dele por intermédio do seu Filho Jesus, que morreu. Pois bem, então nós fomos separados ali. É como que nós pegássemos, vou tentar aqui usar um termo, uma forma assim, talvez meia grosseira. Vamos supor, eu pego ali uma caixa de produto que eu trabalho no dia a dia, uma caixa de cerâmica. Vamos ver se essa caixa de cerâmica ela está toda igual, selecionadinha, conforme nos vender, conforme a embalagem diz. Então vamos separar. Separamos aquela caixa de cerâmica ali. Ok, está separado, certo? Agora vamos usar a caixa de cerâmica. Então essa caixa de cerâmica ela foi predestinada. Nós já, antes de separarmos, nós já falamos, vamos separar. Quem for separado vai ser pregado naquela parede. Certo? Beleza? Eu entendi assim, forma simples de explicar. Então, predestinados para um propósito, né? Separados, escolhidos pelo amor. E predestinado para ser aplicado de alguma forma, em algum lugar, em algum tempo. Beleza? Então, vamos aplicar essa cerâmica na parede para ela ficar ali. Predestinada a ficar ali. Mais ou menos, né? Então, muito bem. Essa questão da eleição ela tem três aspectos. Três aspectos da eleição é pessoal. Por que pessoal? Porque nós fomos eleitos nele, por ele e para ele. Foi no entendimento cristocêntrico. Nós fomos escolhidos, separados por ele, de uma forma que dá para entender, a pessoa de Jesus. Nós fomos escolhidos nele, por causa do oferecimento
dele, da vinda dele, do colocar-se à disposição para nos salvar, foi na pessoa de Jesus, né? Então, por ele, para ele e nele, né? Aí, outro aspecto é com relação à temporalidade. Em que tempo nós fomos escolhidos? Nós fomos separados? Nós fomos separados em um tempo aí eterno, eternidade. Um tempo que não dá para dizer quando, né? Foi lá antes da existência de qualquer coisa. Pensa aí você, dá para entender? Consegue alcançar? Não, não dá. Antes de qualquer coisa era o quê? Não sei. Então é atemporal, o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, a gente entende aqui, é proposital. Então nós somos eleitos, separados, né, na pessoa de Jesus Cristo, por Deus, através da pessoa de Jesus, né, em um tempo e agora com um propósito. Qual é o propósito que nós fomos criados? Para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados por Ele lá num tempo, bem antes de tudo, né, existir, com o propósito de sermos santificados. E essa santificação nós temos que nos esforçar por ela, porque Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Né? Então, as condições prévias para essa eleição, né? Qual é a condição prévia para a eleição que a gente acaba entendendo? É a questão do arrependimento. Né? Eu me arrependo dos meus pecados. Mas, olha só, até para eu me arrepender, eu dependo dele. Eu dependo de Deus. Lá no princípio, nos primeiros pais da igreja, os defensores da teologia, na existência da igreja, no início das coisas, lá no século III, digamos assim, que eu acho que não, acho que estou certo. Existia um teólogo chamado Pelágio, né? As ideias dele, ela ia contra as ideias de Santo Agostinho, que foi o Agostinho de Hipona, né? Aquele que a Carta de Romanos revela pelos historiadores que ele se converteu através da leitura da Carta de Romanos. Né? Então, Pelágio era um teólogo, lá um estudante da palavra, um analisador aí dos textos sagrados também, mas ele parece, segundo alguns, ele era meio herege. Né? Ele dizia que para o homem ser salvo dependia do homem. Existia aí a necessidade de uma ação do homem. Ele tinha que decidir, porque Deus não invade, Deus não, né, ele não quebra a porta de ninguém, ele não entra à força. Né? Mas Santo Agostinho já defendia que não. Nós fomos salvos, a chegada da salvação a nós, ela foi inteiramente por graça, por decisão de Deus. Então não há como o homem ter participação na própria salvação, porque o homem estava caído, totalmente sem possibilidade de reagir para nada. Então foi só através da graça, do amor de Deus, que o homem é salvo. Então fica aí só um dado histórico, só uma informaçãozinha rápida. Né? Pois bem, aí seguindo aqui na lição, eu vou fazer mais leituras de texto, porque para falar desse assunto, né, tem que ir para dentro da Bíblia. Né? Então vamos aqui. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Né? Eleição traz a ideia de quê? De escolha. É o que a Bíblia, a lição está ensinando. Então nós somos escolhidos. Né? Aos Efésios, está escrito lá no capítulo, nós já lemos aqui, no 1, verso 4, tá, até, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele. Para sermos santos e repreensíveis é o propósito, né? E a escolha, a separação está lá, antes da fundação do mundo. Fomos eleitos nele. A lição vem dizendo assim, em quem fomos escolhidos, né? Em quem? Em Cristo, que é a questão pessoal, né? Em que tempo de sua escolha? Em que tempo foi? Atemporal, antes de qualquer coisa. É como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. É o que eu só estou revendo aqui. Né? Então, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo, pela fé. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Fomos escolhidos por Ele, agora temos que estar unidos a Ele. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está lá em 1 Pedro, capítulo
1, verso 2. Vamos ver se a gente for ler aqui a Bíblia, porque eu não vou conseguir falar dessa lição sem usar a Bíblia aqui, tá, pessoal? É muito complexo esse assunto, eu não sou doutor no tema aí. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Então nós fomos escolhidos lá por Deus. Ele mandou Jesus para vir nos justificar, entendeu? Pela obra santificadora do Espírito, para que a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Tá? Então está aqui o texto que nos embasa a falar dessa forma, tá bom? As condições da eleição, né? 1 Timóteo 2, 4, 6. Vamos para 1 Timóteo 2, 4, 6. Eu fiz aqui o uso dos clipes para nós não demorarmos em abrir o texto. 1 Timóteo 2, 4, 6. 1 Timóteo. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí por aqui, meus queridos, é onde eu me embaso muito nesse texto aqui, para falar para os colegas, os irmãos, né? Alguns presbiterianos de outras linhas de pensamento, que Deus não separou ninguém para condenação, né? Porque isso é bom e agradável, Deus se agrada, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso está escrito em outro texto no Velho Testamento. Nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de Deus, a vontade de Deus, o que Deus projetou foi para que nós todos nos arrependêssemos, que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade e tenham a salvação nele, ok? Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. 1 Pedro 1, 15, 16. 1 Pedro 1, 15, 16. 1 Pedro 1, 15, 16. Separei aqui. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Está escrito, quando Pedro fala assim, está escrito é porque ele leu lá parece que Deuteronômio, amém? Lá no Velho Testamento. Então, devemos ser santos, né? A vida santa e repreensível, porque ele quer que sejamos santos, né? E mais um embasamento aí, Filipenses 2,15. Vamos abrir aqui, Filipenses 2,15. Só vai dar texto bíblico, porque não há coisa melhor do que a gente se embasar na palavra, né, que está escrita, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha aí. Vida santa e irrepreensível, para que nós brilhemos como estrela no universo, né? Assim, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Ou seja, essa é um aspecto da eleição, né? Por qual motivo? Para sermos santos e irrepreensíveis, ok? Pois bem, nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, essas coisas más que antes os homens nós praticávamos, antes de conhecermos a verdade, nós vivíamos dentro delas. Hoje nós temos que procurar uma vida de irrepreensível, uma vida de santidade, né? A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, ok? Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, tá? Então, nova vida em Cristo, fomos escolhidos por Ele, somos predestinados para sermos, né, santos nele, então que lutemos para que possamos
vencer o mundo e fazer a vontade do Pai. Amém? Tópico 2. Predestinados para filhos de adoção. Como é que é esse negócio de adoção? Não existia isso na cultura judaica. Isso é um termo usado por Paulo, pelo apóstolo Paulo, copiado do conhecimento dentro dos costumes romanos e gregos. Essa questão de adoção, de adotar, era coisa da cultura vivida por Paulo ali, não da cultura que ele teve nos ensinos por intermédio de seus pais, né? Mas sim pelos ensinos ali que ele aprendeu da cultura que ele vivia. Então, a adoção era uma coisa praticada pelos gregos, pelos romanos, né? E quando a pessoa era adotada, alguém era adotado, ele começava a fazer parte de tudo na família. Ele tinha todos os direitos que o filho lá, filho mesmo daquele pai, tinha, né? Filho do pai, filho da mulher do seu pai, da sua mãe, gerado daqueles dois, os mesmos direitos que ele tinha, qualquer um adotado passava a ter. Por isso nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós temos direito a tudo que o Pai nos deu, ok? Predestinados para filhos de adoção. A predestinação, determinar, predestinar. Vou voltar aqui a falar da predestinar, que é o tópico 1 aqui desse item 2. A predestinação, na palavra, eu não esqueci o termo em português aqui que fala, queria dizer exatamente determinar antes, bem antes, dizer aqui agora, fechar o acordo aqui de algo que vai ser amanhã. Bem antes, determinar, tá? Já dito e não muda mais, ok? Determinar antes é ser predestinado, né? Predestinado é ser determinado bem antes, né? O que a eleição e a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, né? Está em Efésios aí 1:4, nós já lemos. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Aqui ele está explicando, que eu acho que eu já até falei, né? Nós somos separados e predestinados abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, né? Separou. O que vai acontecer com isso que está separado? Vai usar para escrever agora, ó, né? Separou a caneta. Agora vamos para que foi separado? Foi predestinado agora para escrever. Essa é a predestinação, para escrever. Ok, pessoal? Muito bem. Filhos por adoção, né? Aí eu já falei aí que Paulo que usou esse termo, né? Vou adiantar aqui. Os privilégios da adoção também, já dei uma pincelada. Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Ou seja, o seu privilégio de ser filho de Deus, o privilégio que nós temos é muito grande. É sermos chamados pelo seu nome. Tipo assim, quando alguém perguntava, quem é esse Jesus? Ah, é o filho do carpinteiro. Ó, é o filho do carpinteiro. Quem é esse Jesus? Ó, é aquele que carrega um nome que diz ser de um grande profeta. Né? Privilégios. Né? Esses são os privilégios. Né? Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. A imagem de Cristo aos eleitos. Ou seja, você carrega a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Se nós fomos separados, predestinados a vivermos a vida santa, digna, né, de sermos olhados como filhos de Deus, então nós temos que parecer com Ele. Se nós formos adotados para ser filho dele, nós temos que parecer com Ele, temos que andar nos modos, no costume, no comportamento, pelo menos, né, irmãos? Temos que nos esforçar a andar parecido com Ele. Quando as pessoas olharem e falarem, ali vai um crente, ali vai o irmão João, homem de Deus. Por quê? Porque tem a marca, porque tem a adoção, tem assim o costume de quem foi adotado e agora vive no meio de uma família que tem um costume. Então aquele ali, ele tem o costume daquela família, ele foi adotado pelo aquele moço
E ele parece mesmo, né? Se tornou mesmo filho. Então nós temos que parecer com Cristo, ok? O direito de ter intimidade com o Pai, né? Você foi adotado, agora você tem o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Romanos 8,17. Herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17. Vamos ver se eu marquei aqui para ficar mais fácil. Tá bem aqui, ó. Romanos 8,17. Diz assim. Cadê? Tarará. Eita, peguei uma Bíblia aqui que é... Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, olha, ser herdeiro de Cristo não é só usufruir dos bens, do beneplácito dele, da glória dele, é do sofrimento também, né? Agora imagina, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, então você tem direito a tudo que Deus tem. Então você tornou-se um cara rico, né? Como eu falei aí, mandei um videozinho aí de uma mensagem para essa semana que está vindo aí, sobre Jesus não ser pobre, tá? Jesus é rico, toda a vida foi rico, nunca deixará de ser rico. Ele é o dono do ouro e da prata, está lá em Ageu capítulo 4. Então vamos voltar para o assunto. Então, aqui nós somos herdeiros e co-herdeiros com ele. Aí tem várias passagens aqui também, né? Efésios 3,6, Timóteo 3,7, tal. Entrando aqui no sublimidade do propósito divino na predestinação. Sublimidade do propósito divino da predestinação. Já estou terminando, viu? Estou resumindo a lição. Sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Está em Atos 17:30, 1 Timóteo 2,4. Fiz questão de separar 1 Timóteo 2,4, pessoal, porque muito claro isso aqui. Olha só. Vou ler aqui do 3, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Meu querido, se ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como eu posso defender ou acreditar na tese de que Deus escolheu uns para condenação e outros para a salvação? Não dá para crer nessa ideia, tá bom? Aí o cara fala assim, mas Deus, ele é soberano, ele é justo e ele faz do jeito que ele bem entender, porque não está sendo injusto se ele fizer aquilo que ele quer fazer. Tudo bem, eu respeito, considero que essa explicação tem fundamento. Deus faz aquilo que ele quer mesmo. E agindo ele, quem impedirá? Ninguém o mudará, ninguém fará com que ele faça diferente daquilo que ele está proposto a fazer. Mas eu entendo que, pelo texto aqui, não é possível, a palavra dele, a inspiração do Espírito Santo, a Bíblia é a palavra mais penetrante que a espada qualquer de dois gumes, que alcança juntas e medulas, divide os pensamentos do coração, divide os pensamentos, os desejos do coração, e ela é fiel, ela é inspirada por Deus, não há contraditório na sua palavra. Então eu não posso entender, talvez alguém um dia me convença disso, mas ainda, talvez dê tempo, né? Ainda sou novo, né? Quem sabe? Por enquanto eu não entendo que Deus destinou uns ao inferno e outros ao céu, né? Tudo bem. Vamos seguindo aqui. Então, está aqui em Timóteo 2, 3 e 4. Aí Atos também nos ajuda nessa tese, quando lá em 17, Atos 17, capítulo 17, verso 30, que diz assim, no passado Deus não levou em conta essa ignorância,
Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos para que todos sejam julgados com justiça. Ressuscitou Jesus para nos dar vida e nos oferecer a vida. Se nós rejeitarmos a vida, aí não há o que fazer, né? Então tá aí uma defesa dessa ideia, ok? Aí a gente continua também em 1 Coríntios 2,7. 1 Coríntios 2,7 também nos reforça esta ideia. 1 Coríntios 2,7. Deixa eu tomar aqui a Bíblia da minha esposa. Estou lendo aqui na Bíblia da mulher, o negócio está complicado aqui, irmãos. 2,7, ó. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, Deus escolheu o melhor para nós, né? Ele nos destinou à salvação, nos predestinou a glorificar o seu nome, a sermos santos. E, vamos lá, predestinação e amor, para terminar aqui já, pessoal. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido, né? Lá na carta aí que nós estamos aqui com ela na mão, prescrito aqui na lição, Efésios 4, 1, 4 e 5, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a pressa da sua boa vontade, do seu grande amor, ok? Portanto, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Não foi coisa feita assim, opa, temos que bolar um segundo plano porque o homem se desviou e o que faremos agora? Reúne o pessoal. Não, Deus não é bagunçado assim, Deus não é desorganizado. Tudo já estava na sua presença organizado, tudo certinho, tudo bonitinho. Lá, 2 Tessalonicenses também fala a respeito, né? Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus, que está lá em João 3,16, porque Deus amou muito a maneira e tal. Está em 1 João 4, 10, 19. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Está lá em Romanos 8, 29, Efésios 1, 4 e 5, como eu já li, né? E estava Deus, lá em Romanos está escrito, 8:29, acho que é esse que diz, estava Deus reconciliando o homem consigo mesmo através do seu Filho Jesus Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não bastante os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele, ok? Portanto, está aí mais uma lição da nossa revista, e eu resumi assim, entendendo que predestinação e eleição andam juntas para a salvação. Ah, e aqui, o que a gente vai fazer com a teoria que mostra passagens bíblicas de que existem condenados, né? Já Deus criou para ser condenado. Não, não é bem assim que a gente define, né? Não é assim que a gente vê a coisa. A gente tem que fazer um estudo. Por exemplo, quando você estuda a personalidade de Caim, você acaba concluindo que parece que Caim foi escolhido para ser filho da ira, filho do mal, filho da perdição. Mas olha antes a vida dele. Estuda antes.
Deus falando com ele igual fala, será que Deus falaria com alguém igual ele fala, tendo-o criado para ser lançado no inferno? Por que eu vou ficar perdendo meu tempo com algo que eu já defini para ser algo, para ser feito de certa forma? Por que eu vou ficar dando conselho? Caim, porque o pecado jaz à porta, né? Deus não avisa ele. Portanto, ali a gente vê uma personalidade má, uma coisa bem estranha com a vida de Caim. Mas não dá para pegar ali como justificativo, como explicação de que Deus escolheu ele para ser condenado ao inferno, não. Né? E assim a gente tem visto muitos na história, muitos homens maus, terríveis. Se fosse assim, tem um rei lá de Israel, que me falou aqui o nome dele, que foi muito mal. Falei dele outro dia, mas que agora me deu um branco. Foi mal, fez maldade com o povo judeu e estraçalhou, parecia um Hitler, um Mao Tse Tung, lá um maluco desse aí do século passado. Mas, no final, teve um momento de arrependimento, pediu misericórdia a Deus, né? Entrou com uma quarentena de sofrimento e foi se remoer e viu que tinha feito muitos males. E Deus o perdoou, o restituiu a graça, né? E a gente entende que ele teve o perdão de Deus. Então, fica assim, mas nós fomos escolhidos desde a antiguidade, desde qualquer criação, lá na presciência de Deus. Deus já sabia e já sabe quem vão ser os salvos e quem não vão ser. Mas a gente não tem como pegar aqui, fazer um estudo e dizer, vai ser esses assim que vão ser salvos e vão ser esses assim que vão ser condenados. Eu não arrisco, ok? Deus abençoe, que você tire bom proveito aí de mais uma aula, mais um bate-papo, né? Não é bem uma aula, que senão estaria aqui na sua frente um professor, e não é o caso. Deus abençoe, tenha um bom domingo, bom almoço, tá bom?